Fala galera, tá começando mais um Dialoga DC aqui na Rádio Fiscar 95,3. Esse é o programa do Diretório Central dos Estudantes para toda a comunidade de São Carlos. Eu sou a Bruna. E eu sou o Dendê, e hoje a gente está aqui levando esse programa que vai discutir o tema de cidade e segurança. Não é esse. Não. E a gente tá... Alô. Alô. E a gente tá aqui. E a gente tá aqui fazendo esse programa. E a gente tá aqui hoje nesse programa que vai discutir o tema de segurança e uso dos espaços coletivos. Tema que tá aí na. Tema que tá aí no nosso dia a dia. Isso aí, né? Não tem como a gente escapar desses debates, né? E aí são coisas que estão tanto dentro quanto fora, como a gente já falou em programas anteriores. Porque se existe um problema na sociedade, não tem como a gente se isentar dele dentro da universidade, né? E aí tem algumas questões pra gente pensar um pouquinho da onde vem, né, essa ideia da falta de segurança que a população sente, assim, no geral. Porque é uma coisa comum, né, se a gente parar alguém na rua e perguntar se a pessoa se sente segura, na maioria das vezes a pessoa vai dizer que não, né? E tem toda a questão também da ideia de como se constrói a ideia de segurança, a questão do medo. Então, isso é uma treta bem grande, né? Que a gente Exato. vai pincelar algumas coisinhas aqui hoje. E aí a gente estava conversando, né, que tem muito a ver com um sentido mais amplo de pertencimento. Tem muito uma questão das pessoas não se sentirem parte daquele espaço, né? Eu tenho medo de um espaço se eu não sinto que eu sou parte dele, que eu sou bem-vinda nele, né? Que eu não construo ele. Então isso acontece, inclusive dentro das nossas casas, assim, né? Tem uma lógica de condomínio colocada aí que é cada vez mais erguer os muros, cada vez mais colocar mais alarme, né? Colocar mais dispositivos para se isolar de outros humanos, né? Isso é muito louco de pensar. Que a gente não se sente seguro nem dentro da própria casa, nem dentro do perímetro do próprio bairro, né? E é também extremamente importante perguntar se ao fazer isso a gente constrói mecanismos de se sentir seguro ou se a gente só cria um problema maior ou se existe uma relação que não é nem sim Nem. 100% nem não 100%, né? Sim. É uma questão bem polêmica e ela traz algumas dicotomias com ela, assim, né? A questão de se isolar cada vez mais, de ter um espaço. Quem tem condições, né? Ter esse espaço isolado das outras pessoas, se isso de fato garante que ela perca mais o medo, ou se cada vez que ela vê o muro subindo mais, ela tem mais essa sensação de medo mesmo, né? De sair daquele portão, de sair daquele muro e não conseguir lidar com as questões sociais colocadas do lado de fora. E na verdade o muro é a verdadeira dicotomia, né? Porque se tem uma pessoa que olha de dentro, tem outra pessoa que olha de fora. E dentro e fora, né, do espaço urbano, do espaço público, é uma contradição e um grande desafio de viver em sociedade nesse e dialogar com todos esses problemas nas nossas vidas. E aí, um pouco do que dá pra gente conversar sobre a questão da segurança também, que a gente já falou algumas vezes, é a questão da polícia militar, né? Que para muitas pessoas, eu acredito que para a maioria da população brasileira, traz uma sensação de segurança, né? Ver a polícia passando pela rua, né? Alguns policiais armados, mas a gente tem que debater essa segurança é para quem, né? Se a base da nossa sociedade para se sentir seguro é a repressão, a gente tem que pensar no contrário, quando as pessoas são marteladas o tempo todo pela sua lógica de vida, né? Quando elas sofrem o tempo todo repressão, elas sofrem o tempo todo perda dos seus direitos, né? Ela não tem direito a espaço nenhum, inclusive a nem ter uma condição digna de vida, né? A nem ter condições básicas de vida, né? As pessoas vão perdendo cada vez mais sentido de altruísmo, né? Se a gente vê violência na rua, é porque não tem esse sentido de altruísmo de nenhum lado. E vou até brincar com você, perturbar, dizer que eu discordo, não sei se é a maioria da população, porque o papel, assim, para além de dizer. Calma. Não quero dizer que. Não estamos aqui dizendo que a polícia tem que acabar, mas que sim, o seu papel diz respeito
que a gente tem que sim interpretar a questão racial, né? Dessa segurança que a polícia traz, porque para a população negra isso não existe, né? Porque a polícia entra sobe o morro, pai, pra meter o louco Exato. e, enfim, essa é também uma das outras dicotomias que se coloca na produção de espaço, nesses espaços que a gente vive é ótimo, nesses espaços que a gente vive e E é uma questão muito polêmica, né? Porque se a gente for pensar, uma pessoa que tem toda essa dignidade perdida, ela não vai se importar com a dignidade do outro, né? É uma questão muito difícil de lidar, né? Alô? alô, não. Eu tava pensando sobre a questão da dignidade. Fiquei na dúvida, mas tudo bem. É, conversa pra. Quando a gente sair daqui. Conversa pro bar. E aí, além dessas questões da violência de muitos lados, né? A violência de pessoas da população com a população, da polícia com a população, né? Essa lógica de violência o tempo todo e de exclusão o tempo todo, de ambos os lados, de quem está dentro dos muros de um condomínio e de quem está fora dele, a gente consegue pensar numa outra questão, que é a falta de identidade que as pessoas têm com o espaço que permeiam elas. E é uma questão que a gente falou no início, que a falta de identidade com o espaço faz as pessoas não se sentirem parte dele, não se sentirem seguras e acolhidas nele, né? Que é isso, né? O condomínio é uma grande metáfora. Porque, na verdade, a gente tá vivendo uma cidade que é um grande condomínio. E no condomínio da pessoa, assim, né? De criar os muros de, de gente. Não, muro de gente ficou horrível. Criar os muros de relação, né? Do que permeia a nossa junção enquanto pessoas dentro de um espaço. Sim. E aí, a gente acabou. Ah, alô. E aí a gente vê que durante os anos, né, a gente foi perdendo muito uma dimensão das comissões de bairro, né, de alguns trabalhos dentro das comunidades, desse sentido de trabalhar o micro mesmo, né, que são os bairros, o seu vizinho, o contato com o vizinho, ele é muito importante para essa sensação de segurança, né, ao redor da sua própria casa. E aí tem algumas questões, como, por exemplo, oficinas culturais, a saúde, a importância de ter um referencial. Os postinhos de bairro, por exemplo, funcionam muito como um referencial, tanto de saúde também, quanto de segurança, que é um espaço que circula muita gente o tempo todo, que você vai chegar lá e vai ser acolhido. Então, a importância da atenção primária, né, que é o que a gente chama dentro da saúde pública dos postinhos, que cria também esse sentimento de cuidado com o espaço, de pertencimento, local que você vai circular e você vai ter as oportunidades, o mercado do seu Zé, o postinho, o campo de futebol que a galera vai jogar um futebol durante a tarde, e aí no final de semana tem um samba com cerveja, sabe? Esses espaços de convívio mesmo, né? Porque quando a gente capilariza isso, ou seja, vai para a dimensão micro, a gente pode revisitar a ideia de comunidade, né? Que é essa questão de que constrói laços e constrói essa coesão social, que nessa metáfora de condomínio fechado que vivemos hoje, onde a insegurança é um grande fator marcante, a gente consegue revisitar outros horizontes e pensar novos rumos. E para pensar novos rumos, vamos de música, porque a gente já falou bastante. Para encerrar esse primeiro bloco, fique agora com o Movimento da Cidade, o samba de coco de Sila do... Vixe. Fique agora com o Movimento da Cidade, de Sila do Coco. Bora! A cidade tem movimento. Tá muito grande. Pode voltar. Eu pensei... Alô, fala galera, Dialoga DCE na Rádio Fiscar 95.3, a rádio onde você escuta diferente. Tamo de volta, eu, Dendê, aqui com Bruna. Você está ouvindo o Dialoga DCE, o programa de Diretório Central dos Estudantes para toda a comunidade de São Carlos. Hoje a gente está aqui conversando sobre uma questão polêmica, que é a segurança,
e o uso dos espaços coletivos. E aí tem muito pano pra manga, né? A gente estava divagando um pouco no primeiro bloco, tentando dar uma contextualização de como essa questão da segurança num âmbito mais geral, né? De como as pessoas entendem o que é segurança, de como a gente acaba perdendo esse senso de pertencimento do espaço, né? E de como o mundo que a gente vive hoje transforma esse apelo da segurança em quase em pânico e faz com que a gente só construa muros nesse mundo que a gente vive. E aí, né, pra gente pensar um pouco aqui, onde a gente está inserido, como é que funciona essa lógica dentro da universidade, né? Eu lembro, em 2014, quando eu fui representante discente no Conselho Universitário, que estava em pauta a questão da segurança dentro do campus, né? Se ia fechar os portões para a comunidade de fora, se não ia, como é que ia funcionar, a questão dos eventos que aconteciam aqui dentro. E nessa discussão toda, a gente conversou bastante sobre como a população de São Carlos ela não se sentia parte desse espaço, né? E aí, muitas das coisas que a gente já tinha comentado, é que quando as pessoas não se sentem parte daquele espaço, elas sentem medo dele, ou elas não vão cuidar dele, né? Quer continuar ou eu continuo falando? Tá massa. As pessoas não vão cuidar dele. Porque teve diversas polêmicas na época sobre os eventos que aconteciam aqui dentro, e aí no dia seguinte várias coisas depredadas, algumas tretas, assim, muito difíceis de lidar nessas situações. E aí, argumento de muitas pessoas dentro do conselho era de que a gente tinha que parar de ter os eventos, parar de ter livre acesso à universidade em qualquer horário, né? E aí a discussão dos estudantes foi justamente no sentido de trazer uma nova perspectiva para isso, né? Como é que a gente consegue fazer que a universidade pública seja um espaço de circulação da população, porque é de direito, né? Mas que a gente consiga contornar alguns problemas que a gente via acontecendo, né? E a gente bateu muito na tecla de que não era fechando os portões, né? Não era nessa lógica de condomínio que a gente ia conseguir fazer com que as coisas melhorassem. Porque se a gente vê que lá fora tá acontecendo isso, que a lógica de condomínio ela tá caindo por terra, né? Por que a gente vai reproduzir ela dentro de um espaço que ele é feito pra gente pensar, ele é feito pra gente construir um conhecimento, né? Ou seja, o que a gente pode ver com isso é que vive-se essa contradição, né? Da segurança, do espaço, abrir para todo mundo, fechar para todo mundo. E o que a gente pode ver é que as posições totalitárias não, as posições Extremas. as extremas posições, tanto da galera que fala não tem que entrar ninguém aqui de fora, etc. Tipo, não faz sentido nenhum, porque a função do espaço é ser um espaço de coesão, é trazer as pessoas, é trocar, né? Agora, ao mesmo tempo, também não tem como a gente dizer que não, acaba tudo, tirem todos os seguranças, derrubem todos os muros, porque a galera da moradia, de noite, precisa ter condições de segurança, né? A grande questão... As pessoas querem circular pelo próprio quintal, né? Então tem essa dificuldade também dessa posição, nem de um lado vamos fechar todos os portões e nem de outro vamos permitir o livre acesso, porque a gente tem um problema real e que acontece, né? Material, né? Material. Muito louco. Porque... Vixe, branco. Alô. Porque... Sentimento de pertencimento faz esquecer a responsabilidade pelo espaço. Porque... Então, assumir essas posições que optam por saídas unívocas é muito... Tá muito pausado. É que eu tô pensando, velho. Tá. Não, eu entendi. Porque optar por essas soluções, né? Que não são soluções unívocas, faz com que a gente não coloque a mão e não pense, não reflita e consiga avançar materialmente nessa contradição. Que é porque quando a gente... porque o sentimento de pertencimento faz crescer a responsabilidade pelo espaço. Isso é uma chave de pensamento fantástica. E que acontece na prática, né? Sim.
Agora, o que a gente tem que fazer é saber lidar com essa contradição. E, na verdade, o exercício de viver é saber lidar com a contradição, né? Exatamente. E tá aberto a entender outras posições também, né? E. Ai, não sei se eu falo disso. Acho que não, já tem muita coisa. Isso. Nossa, é o primeiro bloco. É o segundo bloco. É. Isso, o segundo bloco. Então, aí pra pensar um pouco nas contradições que a gente vive, a gente vai ouvir nada mais nada menos do que Nação Zumbi cantando A Cidade. Joga! Pode falar? Pode. Sou eu que volto? Sou, né? Você que volta. Fala, galera, estamos de volta aqui com o Dialoga DCE na Rádio Fiscar 95,3, o programa do Diretório Central dos Estudantes para todos vocês. Eu sou a Bruna, tô aqui com o Dendê. Salve, meu povo! Acabei de sair de uma água de bebê. Salve, galera! Vixe. Salve, galera! Agora aqui nesse bloco 3, a gente vai pincelar sugestões. Não, Não? tá muito mecânico isso. Tá, só fala salve. Salve, galera! Então vamos continuar aqui com o nosso papo. A gente tava falando sobre uma questão polêmica, né? Que é a segurança e a ocupação dos espaços públicos. E aí, né, o que enquanto movimento estudantil a gente tem que fazer? A gente não pode... Acho que é uma das nossas tarefas, né? É olhar o problema e buscar soluções conjuntas para ele, né? Em vez de cruzar os braços e esperar que alguma coisa aconteça. E aí, diante disso, trazendo memórias antigas aqui de novo, eu lembro que em 2014, no Consune, né, que é o Conselho Universitário, que a gente debateu a segurança no campus e o acesso à universidade, o movimento estudantil redigiu um documento muito massa sobre propostas de segurança no campus que seriam diferenciadas das que existem atualmente. Então, é um documento muito bem redigido, ele tem muitas bases teóricas muito boas, né, sobre a utilização dos espaços, sobre o pertencimento do espaço. Ele foi construído em conjunto. E algumas das coisas que estavam nele, pelo que eu me lembre, é muito a questão da iluminação. Uma coisa que parece muito básica, né? Mas se o espaço é mais iluminado e tem mais circulação de pessoas, as pessoas que viriam, que fariam... as pessoas se sentem mais inibidas a fazer atos que elas fariam com a ausência de iluminação, com poucas pessoas passando, né? Então tem muito dessa questão. E aí, Oi? É uma grande onda levar vida pros lugares, Exatamente. né? Quando a gente coloca vida nos lugares, eles pulsam. E é exatamente isso, assim, a gente tem... Ai, não, pode falar um pouco. Pode falar da questão da atividades de lazer, cultura. E falando em impulsar, quando um grande alicerce que sempre se junta com o espaço, né, com a vivacidade do espaço, é quando a gente promove iniciativas onde a cultura borbulha, né? Quando a gente traz saraus, quando a gente traz saraus, apresentações musicais, quando a gente faz feiras, quando a gente coloca o espaço pra andar, para as pessoas circularem, e nesse sentido de pulsar mesmo, sabe? O sangue na veia, indo e voltando, o coração batendo. Isso faz com que o espaço flua e... Né? A circulação do espaço ela é muito importante para essa sensação de pertencimento. E aí, olha só que louco, junto com essa sensação de pertencimento das pessoas, num geral, tanto alunos quanto a população de São Carlos, a gente consegue criar um espaço que circula em pessoas, e então a probabilidade de acontecerem coisas que aconteceriam em espaços vazios é menor. E a gente cria um sentimento de pertencimento de todo mundo, a ponto que todo mundo vai querer cuidar daquele espaço. A ponto de que as pessoas vão ver alguma coisa errada acontecendo e vão se responsabilizar por aquilo. Ah, não, isso ficou ruim. Ficou uma lógica horrível. Ficou lógica de condomínio aí. A ponto de que as pessoas vão querer cuidar mais daquilo, né? Vão sentir que aquilo também é delas. De que elas também estão ali, que elas podem usufruir daquele espaço, né? A verdadeira dialética. Muito louco. E encerra o bloco. E aí a gente já teve alguns problemas, inclusive com os eventos dos estudantes aqui dentro,
E lembrar só que os estudantes eles têm alguns espaços dentro da universidade que são de direito, né? Então, por muito tempo a gente usou o espaço do palquinho para fazer festas, né? O que a gente não vê acontecendo justamente por essas decisões tomadas no Consul de 2014, que realmente foi um tempo muito delicado de se tomar decisões aqui dentro da universidade. Foi um diálogo muito intenso, né? As reuniões dos conselhos elas eram muito longas e pouco se avançou nessas propostas do movimento estudantil para a segurança, né? E lembrar que a importância estudantil é muito e lembrar que a participação estudantil ela é muito importante para a gente tomar esses espaços nossos, né, como um espaço de convívio mesmo, porque a gente não faz universidade só dentro da sala de aula. O que é e essa onda dos eventos e essa onda dos eventos, né, principalmente do palquinho, é uma grande tristeza, porque se a gente vai para anos anteriores, antes de 2014, né, a gente vai ver o referencial que a UFSCar é para a cidade de São Carlos e como isso muda absurdamente. Como isso muda, né? Como a UFSCar pode ser uma das maneiras de formar, de dar opções de lazer, de entretenimento e de formação de vida para as pessoas. Exato. Apresenta a música. Louco. E aí, vamos um pouquinho de música então? Vamos com ele. Criolo, Sucrilhos. Bora. Play. Chumbo Broco. Você volta. Eu tava pensando da gente criar maneiras de voltar engraçadas. Ia ser muito engraçadinho. Mas a gente não tem tempo agora. Eu sei, então vamos que vamos voltar com esse bloco 4. Fala galera, estamos aqui de volta com você e com o programa Dialoga DCE na Rádio Fiscar, a rádio onde você escuta diferente. Esse é o programa do Diretório Central dos Estudantes, que a gente coloca um pouco das questões estudantis da universidade mais pertinho de todo mundo. E aí a gente estava comentando, né, Dendê, um pouco sobre a questão de segurança, uso dos espaços. É um papo que rende muito, né? E aí a gente pincelou algumas questões mais no âmbito geral e a gente tentou trazer discussão um pouco para o convívio da universidade. Pra gente entender também qual é o nosso dever nisso, né? Entender que a gente tem um papel fundamental para compor isso, porque principalmente nós, né, estudantes, jovens, onde a gente pode trazer essas ideias novas e dinâmicas que dialogam com o que está super em alta. Diálogo DCE. Dialoga DCE. E aí a gente tem que retomar sempre a importância da participação estudantil nesse tipo de decisão que a gente tinha comentado sobre o fechamento do campus para a comunidade externa, a questão de não ter mais os eventos aqui dentro, né, ter um pouco mais, esbarrar um pouco mais nessas questões burocráticas, que a importância dos estudantes estar reformulando isso o tempo todo, né? Esse é um espaço da gente pensar também, é um espaço da gente pensar para fora da sala de aula. E a gente consegue usar o espaço propício para a geração de conhecimento, dando propostas e respostas inovadoras para os problemas que estão colocados, né? Ave Maria, isso aí mesmo. E aí, fraquejei, cancela. e aí para a gente refletir um pouco, e se a gente está inserido num espaço de construção de conhecimento, a gente tem total condição de repensar o hegemônico, que é o que atualmente é a ideia dos condomínios fechados que a gente já falou, né? E aí, com isso, a gente consegue propor ação, fazer funcionar de verdade o tripé da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, né? Que muitas vezes a extensão ela é entendida com muitas limitações, assim. Não é uma troca. Parece que a universidade tem que doar as coisas para de fora, como se de fora não tivesse como contribuir com o de dentro, né? Exatamente. E que, na verdade, a grande função da universidade fosse ocorrer e fazer funcionar, pulsar essa troca. E é central a função do espaço nisso, é inegável. Como que quando as pessoas, quando a UFSCar se pintar de São Carlos cada vez mais, quando esse espaço for simbólico,
para as pessoas em amplas dimensões, a gente vai sim estar cada vez mais avançando na função da universidade e nessa coesão desse tripé que é meio capenga. E é isso, né? Quem melhor do que os estudantes para trazer um pouco dessa visão inovadora sobre essas resoluções de problema, né? Exatamente. Bora, galera. Vamos embora. E para se despedir desse programa que foi muito bom, que a gente... Calma aí, antes de despedir. Antes de Vamos... despedir, cancela a despedida. Eu tô A gente horrível tá. hoje. A gente tá chegando no fim, então, de mais um Dialoga DCE. Continua ouvindo nossos programas toda quinta-feira às 11 da noite. Continue também ouvindo a Rádio Fiscar, a rádio onde você escuta diferente. Na sua programação maravilhosa. E para entrar em contato com o DCE, né, dar sugestões de temas pra gente, comentar sobre os programas, dar algum feedback pra gente, pode ir lá na página, né, no Facebook. Chama no inbox. DCE Livre Fiscar. Conversa com a gente mesmo, a gente tá aberto pra diálogo. É nóis. E, pra encerrar, fiquem agora com essa mulher maravilhosa, Soraya Drummond. Eu acho é pouco. Pou! Tchau, galera. Até semana que vem.